Oi pessoal, tudo bem com vocês? Confesso que eu tenho uma programação dos vídeos que eu quero subir um por um. Só que, gente, nem tudo sai como a gente quer. E eu preciso muito, tô esperando já faz um tempinho, uma notícia muito importante para eu poder depois gravar esse vídeo que eu quero muito gravar, que tá na minha programação de o segundo vídeo pra subir aqui no canal. Mas, gente, Deus sabe todas as coisas. Eu escrevi um texto e subi lá no PP Vizinho. E nesse texto eu falo, né, sobre a confiança em Deus. Eu acredito que Deus preparou esse momento realmente para esse vídeo ser subido primeiro, antes do outro vídeo que eu quero muito compartilhar. A nossa ansiedade, ela é grande, mas o propósito de Deus, ele é muito maior. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre a nossa confiança em Deus e também trazer, né, para essa conversa o exemplo de Abraão, né, um homem de fé. Eu gosto muito da passagem de Abraão quando Deus pede para que ele vá para um lugar que ele não conhece o caminho, mas ele vai por obediência e por conhecer a voz do Senhor, por saber quem estava direcionando ele. Vou deixar aqui um pedacinho de um vídeo meu, abrindo o culto, numa igreja que eu frequentava em 2023. E nesse vídeo eu falo sobre essa confiança em Deus. Confiança em Deus como sendo secreto, que eu sempre falo para as pessoas, como que a gente consegue confiar em alguém que a gente não conhece? Não é? Não sei você, mas eu não conseguiria confiar em alguém que eu não conheço. Então, para se gerar uma confiança, a gente precisa conhecer a Deus. E o véu foi rasgado para que nós pudéssemos ter esse meio de comunicação com o nosso Pai. E através da palavra, que Ele nos responde. Então, esse é o meio de comunicação com Deus. No secreto, você conhece a Deus. E através dessa palavra, você também reconhece a Deus. E aí que é gerar confiança nele. Nós sabemos que Deus ele já participa do seu sofrimento na vida dos seus filhos. E esperar não é algo fácil. Não é algo fácil, é algo difícil. Mas é necessário para que nós confiemos em Deus para que a sua vontade prevaleça em nossas vidas. Para que a sua vontade seja glorificada através de nossa vida. Verdade, Jesus. Então, para que nós consigamos confiar em Deus, nós precisamos conhecer. E essa fase que eu compartilho nessa ministração, de que eu não confio em quem eu não conheço, não sei se eu encontrei essa frase, né, descobri essa frase num livro, uma pregação, alguém me disse, eu não lembro exatamente, mas eu carrego ela comigo desde quando eu a conheci, né, eu gravei mesmo na tábua do meu coração e decorei mesmo essa frase, e ela me ajudou muito, saber entender realmente que se eu não conheço a Cristo no secreto e através da palavra dele, porque esse é o único meio de conhecer o Senhor, muito mais, né? A gente também tem um meio de comunicação com Cristo através da oração, mas a oração, né? A gente sabe que é o meio que nós comunicamos com Deus, o véu foi rasgado para que a gente pudesse ter essa comunicação, mas a palavra é a carta que ele envia para nós como resposta das nossas orações. O texto que eu compartilhei no PP Vizinho, eu falei sobre direcionamento e propósito, né? Mas o interessante e importante ressaltar, que é o assunto que a gente está falando, sobre a confiança em Deus, é conhecê-lo no secreto. Então, quando a gente passa tempo com Deus no secreto, nós criamos ali um relacionamento com Ele, e a partir daquele momento a gente vai criando confiança, porque a gente o conhece, né? E quando a gente o conhece, a gente acredita nele, a gente confia nele. Então, quando ele dá um conselho para nós, a gente vai seguir aquele conselho. Vou usar como exemplo um amigo. Eu tenho uma melhor amiga e eu sei que todos os conselhos que ela vai me dar são conselhos pautados nos céus, porque ela também tem a mesma crença que eu e ela também crê no mesmo Deus, é cristã evangélica. Então, eu sei que o conselho dela vai ser um conselho bom. Eu a conheço, eu tenho intimidade com ela. Eu sei, inclusive, muitas coisas da vida dela, tudo praticamente. A única pessoa que sabe tudo sou eu. Então, eu conheço ela, eu tenho intimidade com ela. Então, eu acato os conselhos que ela me dá, porque eu sei que é conselhos bons. E eu sigo direcionada nesses conselhos. Mas, assim como hoje
eu tenho essa melhor amiga e eu tenho essa confiança, essa intimidade, a ponto de ouvir os seus conselhos, acatar os seus conselhos, eu também preciso ter com Deus. Eu preciso buscar conhecê-lo. Porque antes de eu ter essa confiança nessa minha amiga, eu precisei primeiro, aos poucos, dedicar o meu tempo ali. Aos poucos, ser recíproca. Aos poucos, estar ali, sabe? Conversando, conhecendo, buscando querer, sabe? Que ela permaneça na minha vida. Porque a amizade também, assim. E também nós precisamos lembrar que Cristo é o nosso amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Mas esse assunto é para outro vídeo. Para um vídeo falando só sobre isso, né? Como ser amigo de Deus. E Abraão, quando Deus o chamou para uma terra que ele não sabia onde era, ele imediatamente obedeceu. Eu diria que imediatamente e completamente, né? Porque tanto no caminho ele levou com ele o sobrinho dele, Ló, para quem conhece a história, né, vai lembrar, que ele levou com ele o sobrinho Ló. Estava dando certo os dois juntos. Então, Ló foi para um lado e Abraão para o outro. Abraão falou, escolhe o caminho que você quer ir e o caminho que você for, eu vou ao contrário. Então, Abraão foi por caminho contrário, que ele não sabia onde era, mas ele sabia que estava sendo direcionado por Deus. Acredito que Deus também estava até mesmo direcionando o coração de Ló para o caminho que ele deveria ir, porque o caminho que Abraão precisava ir, ele precisava ir sozinho. Então, ele precisou separar do seu sobrinho e ele foi para o caminho que o Senhor lhe ordenou. Então, Abraão seguiu obediente no direcionamento de Deus. E a Bíblia não conta, né, detalhadamente de Abraão acordava tantas em tal horário de manhã para buscar Deus, ele não conta. Mas essa obediência de Abraão mostra para nós só a consequência, né, na prática daquilo que Abraão vivia no secreto com o Senhor. Porque a gente não consegue confiar em quem a gente não conhece. E nós sabemos que viver para Cristo é viver contramão do mundo. Você vai indo contramão deste mundo corrompido, caído, decaído, que jaz do maligno. Então é muito difícil ser cristão. Mas Paulo mesmo disse que não é impossível ser como Cristo. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível ser parecido com Jesus. Nós conseguimos ser por causa da sua graça. A nossa vida cristã, nossa jornada com Cristo tem decisões diárias. Eu costumo dizer, e é até uma frase inventada por mim, né, que eu usei um tempo atrás num app vizinho. E nela eu disse, nós não aceitamos Jesus só quando descemos o batismo, descemos as águas do batismo, mas aceitamos o Senhor todos os dias das nossas vidas. A todo momento que nós estamos lá tomando decisões pautadas no céu, são decisões que a gente está fazendo, escolhendo Jesus, escolhendo viver para a glória dele, escolhendo mais uma vez estar firme no propósito que ele tem para nós. Sabe? De reconhecer que ele é o único salvador de nossas vidas. De reconhecer que não, do meu jeito, com as minhas mãos. Então nós precisamos escolher quem vai estar mais alimentado. Já ouviu aquela frase que muitas pessoas usam de que o leão que você alimentar vai crescer. Se você alimentar o espírito, vai crescer o teu espírito. Tu alimenta tua carne vai crescer. E também, gente, esse assunto aqui vai ser para um outro vídeo, e é muito bom, inclusive, esse assunto, né, de alimentar quem tem que crescer mais, enfim. Mas, gente, é importante a gente entender que se a gente não se dispõe, se a gente não coloca o Senhor como prioridade para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque nós temos uma vida inteira, inclusive nesta vida, a gente não vai conseguir conhecê-lo como a gente deseja, porque tem coisas também que Deus não diz na tua palavra, ele não deixa a gente conhecer, né? Então na eternidade nós iremos conhecê-lo muito mais, então por isso que a gente tem que prosseguir conhecê-lo. Então se hoje você se encontra em um momento que você precisa tomar uma decisão muito importante, você não consegue ter um discernimento, você não consegue saber o caminho que deve seguir, eu quero te convidar a ir pro secreto, mesmo que você só tenha ouvido falar sobre o nome de Jesus. Eu quero
te incentivar a ir pro secreto, conhecer o Senhor. Ele diz: vinde de mim todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E que você possa levar a Ele esse fardo, para Ele te dar alívio, não só alívio, mas direcionamento. Que a sua visão seja agora pautada no céu a partir do momento que na prática você ir até o secreto, conhecer hoje, começar hoje, agora, a conhecer a Deus. E quanto mais você conhece o Senhor, mais você confia nele. Quanto mais vida no secreto você tem com ele, quando ele mais está presente na tua vida, quanto mais você traz ele para perto, mais você vai ter confiança nele. Mas você vai conseguir tomar decisões pautadas nos céus. Mais você vai caminhar rumo ao propósito que ele tem para você, assim como Abraão. Abraão, ele tinha um propósito, ele estava a caminho da terra prometida. Ele não sabia qual era o caminho, mas ele seguiu. Ele seguiu pela voz que ele conhecia, ele reconhecia a voz do pai dele, porque ele tinha vida no secreto. E você que já é crente, é cristão, mas ainda não chegou nesse nível de confiança no Senhor, a ponto de fechar os olhos, colocar o pé, crendo que Ele está colocando no chão, talvez você esteja levando diante do Senhor as suas petições, seus anseios, suas cargas. Talvez você tenha realmente orado ao Senhor, mas você tenha entregado para Ele a sua vida, mas você toma de volta. Muitas vezes você toma ela de volta, você toma as preocupações que você entregou, você toma a ansiedade que você entregou e você busca resolver com as suas mãos, com os seus recursos. Lembra da mulher do fruto de sangue? Ela buscou todos os recursos para que fosse curada da hemorragia que sofria há anos, há mais de 12 anos, até que ela ouviu falar de Jesus. E somente Jesus era o seu milagre. Somente em Jesus ela pôde ser curada. Então esse vídeo, resumidamente, é sobre isso. Sobre confiança total em Deus, que você só consegue ter a partir do momento que você tem vida com Ele no secreto, a partir do momento que você coloca Ele como prioridade para conhecê-lo e cada vez mais conhecê-lo, para que você consiga ter esse contentamento no Senhor e lembrar que essa confiança também tem a ver com o propósito dele na tua vida. Ele nos chamou. Então não tem como a gente ser chamado por alguém que a gente não conhece. Então aquele que te chamou, ele precisa ser conhecido por você. Então ele te chama, mas é você quem tem que conhecê-lo, você tem que buscar trazê-lo para perto, buscar a viver, né, uma vida de direcionamento e propósito que ele tem pra você. Então é isso, pessoal. Espero muito que esse vídeo tenha falado teu coração, te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilhe com outras pessoas que você acredita que precisa assistir esse vídeo também. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.